com o microfone ligado, por favor, desligar, né? Vou dar uma conferida aí nos microfones. Quero agradecer aí a presença de todos os produtores, funcionários, né? Agradecer o pessoal da Fitobiótica, né? Hoje na presença da Carol, né? O Reginaldo, que não pode estar participando, né? O Dimitri. Então, quero agradecer a eles também. Então, já fica meu agradecimento a todos vocês aí que estão participando, principalmente produtores, equipe técnica, os funcionários, beleza? Então, nós estamos fazendo esse seminário hoje de manejo de verão, né? Com essa linhagem hoje, a genética evoluindo cada vez mais. Então, é bom sempre a gente estar aperfeiçoando, né? Buscando inovações, tecnologias, né? Para a gente poder hoje ter um resultado técnico muito bom, principalmente conversão alimentar. Então, esse é o intuito hoje desse webinar, né, de manejo de verão, focado em conversão alimentar. E para apresentar para a gente hoje, né, o Lima, que já fez a apresentação, fez uma palestra de manejo de inverno. Ele é consultor técnico de ambiência, ele é formado em técnica agropecuária, aperfeiçoado na zootecnia, formado na Agrotécnica Federal de São Vicente do Sul, em 1996, médico veterinário formado pela Universidade Federal de Santa Maria. Ele ingressou na Cevalho, Cooperativa Agroindustrial, em 2003. A partir de 2005, na mesma cooperativa, iniciou as atividades na avicultura como extensionista de campo no frango de corte. A partir de 2013, em foco em ambiência animal, até 2016. Hoje, ele trabalha como consultor independente na empresa LTL Consultoria Animal, onde atualmente realiza consultoria na América do Sul, nas áreas de suinocultura, avicultura e bovinocultura. Já foi palestrante em diversos eventos, em destaque o 14º SBS em 2018, em Chapecó, Santa Catarina, o 11º Seminário Alimento em 2019, em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, tendo realizado palestras e treinamentos práticos para diversos corpos técnicos, integradoras e produtores. Então, Lima, passo você a palavra aí, né? Boa tarde, seja bem-vindo novamente hoje, nos prestigiando com a sua palestra aí, com o seu conhecimento, trazendo para nós, da GT, nossos produtores, equipe técnica. Eu tenho que agradecer aí mais uma vez. E aí as perguntas, vocês podem ir fazendo pelo chat, e aí eu vou anotando aqui no final da apresentação, aí eu vou passando as perguntas para o Lima e ele vai respondendo aí, beleza? Lima, é com você. Boa apresentação aí. Boa tarde. Boa tarde a todos aí. Alessandro, muito obrigado aí da apresentação. Eu que agradeço aí a oportunidade, mais uma vez, de estar conversando com vocês aí, com essa empresa maravilhosa. E antes, Carol, de agradecer também a você aí pela Fitobióticos, pela parceria, eu queria parabenizá-los aí pelos 501 pontos de IEP num galpão de 170 metros por 18. Eu ouvi pelo Facebook, fiquei, te falo, Alessandro, fiquei emocionado de ver, não conheço esse galpão, não tive a oportunidade ainda de ver esse galpão, tenho certeza que muito em breve a gente vai estar conseguindo aí ver. Mas parabéns, porque é um desafio muito grande. Genética a gente sabe que tem para isso. Nutrição, né? Também. Agora, o desafio é a gente, como eu sempre falo, é errar o mínimo possível para nós conseguir alcançar o potencial genético. E eu falava o ano passado que o potencial genético das aves que a gente tinha aí estava ao redor de 580 a 590 pontos de fator. Algumas palestras no passado até deram risada, mas isso não vai ser conseguido alcançar. Eu digo, não é que não é fácil, mas não é impossível, né? E aí vocês estão demonstrando isso aí. Parabéns, Alessandro, a vocês aí, a toda a família GT Foods aí pelos 501 pontos. Eu acho que o microfone está desligado, Alessandro. Ô Lima, não, obrigado aí, né, pelas palavras, mas realmente isso é um fruto do nosso trabalho, né? A gente vem desafiando cada vez mais, né, principalmente o tamanho de aviários. E hoje na GT, né, Lima, você já esteve aqui,
né, os produtores aí sabem que existe um padrão nosso, né, de manejo, né, então a gente procura estar sempre se atualizando nessa questão de ambiência, principalmente no qual eu sou hoje o responsável pela ambiência, né, e realmente foi um resultado que emocionou todo mundo, principalmente a gente também, né, mas todo mundo tem parte nisso aí, vocês, né, da parte de nos orienta, sempre está me colaborando com a gente aqui, sempre estou te incomodando, fazendo pergunta, né, e então é um mérito de todo mundo, né, desde o do integrado, que nos depositou essa confiança, dos funcionários, né, de toda a nossa equipe, a diretoria da empresa também, né, e vocês que são nossos parceiros, mas obrigado aí, e vamos, se Deus quiser, cada vez mais evoluir, né, para que tenham vários e vários resultados, né, bons igual esse aí. Beleza, Lima? Muito obrigado. Não tenho dúvida disso, Alessandro. Não tenho dúvida que vocês vão conseguir isso aí cada vez com mais facilidade e em um número maior esses resultados. É o fruto realmente do trabalho de vocês aí, mas parabéns. Parabéns aí mais uma vez. Eu vou agora compartilhar a tela para a gente começar a conversar sobre ambiência. Todo mundo consegue enxergar a tela aí? Eu agora não fico vendo mais vocês, então, se qualquer dúvida que vocês tiverem, Alessandro, Carol, dá uma mão. Positivo, Lima. Estamos conseguindo, sim. Então, tá bom. Aí, se tem uma mão aí, organize aí, qualquer coisa, me interrompam aqui, tá bom? Beleza, qualquer coisa a gente avisa aí. Então, tá bom. Então, depois desse comentário brilhante aí, Alessandro, que você fez aí dos 501 ponto fator, a responsabilidade nossa é cada vez maior, né? Tanto da parte da fitobióticos aí, sempre está proporcionando os seus produtos aí para fazer com que esses 500 pontos se tornem rotina dentro da GT Foods. E eu, como um parceiro aí, e na ambiência, uma responsabilidade muito maior aí, porque o desafio é grande. Potencial você tem, genético e nutricional. E agora você sabe que o potencial dentro do manejo também é possível. E com isso a gente vai estar conversando sobre isso aí. E para fazer um resultado desses, nada mais do que cada vez mais nós observarmos conversão alimentar. E é disso que nós vamos conversar. O que nós temos que fazer, o que nós precisamos entender dentro da ambiência para que a conversão alimentar não seja impactada. E se a gente não tiver impacto na conversão alimentar, mais resultados de 500 pontos virão. Né? Então, para isso, a gente tem que começar a entender um pouquinho esse lado fisiológico desse animal, que é o conforto térmico. Esse conforto térmico, tão desejado conforto térmico, né? E aí tem um conceito bonito aqui que fala que é onde esse animal se encontra numa temperatura ideal, onde ele não está perdendo e nem absorvendo calor, né? Então, nesta forma, ele não estaria gastando energia. Mas não é somente a temperatura que nós devemos olhar para o conforto térmico. Porque, às vezes, quando a gente olha somente a temperatura, tem alguns outros pontos que nós vamos ver no decorrer disso que, às vezes, nos dá uma falsa sensação de que esse animal está em conforto térmico. E nada melhor para a gente poder entender conforto térmico do que esse gráfico. Esse gráfico é um gráfico muito interessante, que eu sempre acho de colocar ele em todas as minhas apresentações, porque ele, cada vez que eu olho ele, cada vez que eu vejo ele, eu tiro mais conclusões e ele me mostra mais oportunidades de ganho dentro da ambiência. E assim eu gostaria que fosse para vocês, que estão me ouvindo agora. Nesta zona que nós estamos vendo aqui, a zona de conforto térmico, onde vai esse retângulo, onde ele sai da linha da onde ele vai desta linha A até a linha aqui, né? Esta é a zona almejada por todos nós que estamos dentro do galpão, manejando e tentando buscar ambiência para esse animal. Neste momento, esse animal está num equilíbrio perfeito, onde ele não está nem ganhando e nem absorvendo energia do meio. Este é o momento ideal desse animal. Só que é muito difícil a gente manter nele. Então, conforme esta temperatura, esse animal atinge esse estresse por calor, ele começa a sair desta zona de conforto em direção até a morte por calor, passando por uma zona de modesto conforto térmico, um pequeno espaço de homeotermia, ele começa a alcançar a hipertermia. E aqui,
você que me ouve agora é o mais importante. Neste momento que esse animal ele começa a não conseguir liberar a produção de calor que ele está produzindo no corpo, este calor produzido, ele começa a aumentar a sua temperatura corporal. Aí acontece um problema fisiológico que esse animal, de todas as maneiras, ele tenta largar essa energia produzida. E aí nós começamos a ter perda de desempenho. Aqui entra o problema da conversão alimentar. Logo antes desta linha C aqui, entra o problema da conversão alimentar. Onde esse animal pega toda a energia que ele tem, que ele consumiu, e em vez de ganhar peso, né, para a finalidade dele, que é ganhar peso, ele começa a tentar perder calor para não morrer. Porque todo mundo, né, todos os seres vivos, nós, as aves e os outros animais, o objetivo é ficar vivo. Então, isso é importante. E o que é tão interessante neste gráfico aqui, eu gostaria de salientar para vocês. Vocês observem aqui, ó, que a quantidade de graus da temperatura ambiental aumentar até esse animal morrer por calor é muito menor do que a quantidade de graus que tem que baixar para esse animal morrer pelo estresse de frio. Então, assim, nós temos que realmente se preocupar com a temperatura alta. Além das temperaturas altas, o Brasil, e aí eu quero que você que está me ouvindo, preste muita atenção nisso, porque aqui que é o grande ponto, o grande segredo do que a gente tem que trabalhar dentro do calor para que a conversão alimentar seja cada vez melhor. No Brasil, nós temos um verão quente, mas úmido. E aí, essa característica de umidade junto com calor potencializa muito mais essa sensação de calor desse animal, essa dificuldade que o animal tem de perder calor, de dissipar o calor que ele produz. E aí, esta somatória de umidade com temperatura é o que nós temos que tentar minimizar os prejuízos dentro do galpão. É isso que nós precisamos. E para isso nós vamos conversar um pouquinho com você, rapidamente, pelas trocas de calor. Estas trocas de calor, que na verdade aqui nós temos aqui são dois grandes grupos, uma que não tem custo energético e a outra que tem custo energético, tá? Então são dois grandes grupos, mas somente são 4 trocas de calor. E aí fica fácil de nós entendermos essas 4 trocas de calor, são só elas que o animal vai se relacionar com o meio onde ele está, dentro do seu galpão, como a gente costuma dizer, né? Com o ambiente formado por nós dentro do galpão, é com essas 4 trocas de calor que ele vai se relacionar com ele. Então, as 3 primeiras trocas de calor, que seria o ideal esse animal estar fazendo, sempre, para que ele não consuma a energia da ração, ou seja, não comprometa a conversão alimentar, é condução, convecção e irradiação. Estas 3 trocas de calor é o ideal que esse animal faça durante toda a vida dele. Porém, é muito difícil. Porque você mesmo entende por condução, né? Conduzindo, ou seja, eu encosto, o frango encosta o peito dele na cama e passa calor do peito para a cama. Mas se a cama estiver numa temperatura igual à do peito do frango, não vai haver essa passagem, porque isso tem que ter um diferencial de temperatura. Então, essa condição de troca de calor, ela é muito difícil. Mas nós temos a convecção. E aqui, você que me ouve agora, esta é a parte mais importante. A convecção, ela serve somente para perder. E a convecção nada mais é do que o ar em atrito com a pele desse animal. Então, é isso que nós precisamos realmente executar dentro do galpão. É a convecção. Porque a terceira troca, que é a irradiação, como há uma aglomeração muito grande de aves, uma ave perto da outra, muito próximas, não ocorre essa irradiação. Ela é muito limitada, porque um animal irradia calor e o outro também. Como eles estão muito próximos, um inibe a eliminação do calor do outro. E aí acaba não ocorrendo irradiação. Então, nós temos realmente, para perda de calor, das 4 que nós estamos falando, nós temos a convecção, que a gente faz, porque quem proporciona a convecção para os animais são os nossos exaustores, o ato de nós programarmos e fazermos com que esse exaustor funcione para fazer esse animal perder calor. E depois tem uma quarta troca de calor,
que ela também é muito eficiente, né? Mas ela tem um custo energético, que é a evaporação. Esta evaporação, esse animal está perdendo conversão alimentar. Então, é o ideal que nós diminuímos o máximo possível dessa troca de calor. Zerar ela, jamais nós vamos conseguir. Né? Mas se nós conseguirmos baixar em 2 a 3 ou 4%, nós estaremos ganhando, porque esse animal não está dissipando aquela energia que ele consumiu, em vez de produzir peso, se esse animal estiver fazendo evaporação, estará indo esta energia para a troca de calor, e não para o ganho de peso. Consequentemente, com isso, nós acabamos piorando a conversão alimentar. E aí os resultados começam a ser ruins para nós, porque o importante é, para um resultado cada vez melhor, nós temos que ter uma excelente conversão alimentar. Muito bem. Aí vocês observem nessa imagem aí, essa imagem que eu quero que vocês gravem, que esse animal, nesse exato momento, porque a gente tem que falar em trocas de calor separadamente, mas elas ocorrem sempre junto. O animal sempre tenta fazer troca de calor, primeiramente pelas 3 trocas de calor, onde esse animal não gasta energia, e por último, ele começa a fazer com aquela que troca energia, porque aquela é custosa para ele. Então, o animal não gosta de fazer aquela. E aí vocês observam nesta imagem que esse animal está tentando fazer as 4 trocas de calor. Vocês observam que esse animal, ele está com bastante superfície, ou seja, o peito dele, alguns têm até o pescoço, e alguns têm até a lateral, como essa imagem aqui, ó, encostada na superfície da cama. Para quê? Para tentar fazer condução. Vocês observem que essas aves estão afastadas uma das outras. Para quê? Para que essas aves consigam irradiar calor, trocar o calor deles, produzido por eles, para o meio através da irradiação. E também estão com as asas, vocês observem nessa imagem aqui, e aqui nesta imagem, esta ave que está aqui, elas estão com as asas mais afastadas do corpo. Por que isso? Tentando aumentar a superfície corporal aonde o ar vai passar e fazer a convecção. Então, isso é importante. Eu quero que vocês comecem a fazer uma observação dentro do galpão de vocês, que às vezes vocês dão uma acionada a mais no exaustor dentro do galpão e as aves saem todas batendo asa. Não é isso que acontece dentro do galpão às vezes? O que essa ave está fazendo? Ela está tentando aumentar, porque melhorou a qualidade do ar, melhorou o arraste do ar, melhorou essa velocidade que o ar está passando pela superfície corporal, e esta ave está tentando aumentar a superfície corporal para quê? Para perder calor. É isto que a ave está fazendo. Esta é a informação que ela está passando para nós nesse momento. Mas aí, nessas 3 condições, ainda não foi o suficiente para a ave perder calor. O que aconteceu? Essa ave abriu o bico. Observem aqui nessa imagem. Então, o que nós temos aqui? As 4 trocas de calor acontecendo todas ao mesmo tempo. E é isso que acontece dentro do galpão. Porém, nós temos que estar sempre atentos para que as aves consigam trocar calor sempre pelas 3 primeiras e diminuir ao máximo, fazer com que ela não faça evaporação é impossível, tá? Ela sempre vai fazer um pouco de evaporação. O que nós temos que fazer é com que ela faça o menos possível. Isso é o importante. E isso vai depender desse entendimento de você, que me ouve agora, para que a gente promova todas as 3 primeiras e diminua que ela troque calor pela evaporação. É isso que nós precisamos. É isso aqui, ó, é a ventilação, é o uso da ventilação. E aí eu coloquei a imagem desse cachorro na frente do ventilador aí, que é uma imagem da internet muito interessante, aonde esse cachorro fica na frente do ventilador, recebendo vento. E esse vento atrita com a pele e perde o calor da ave. É isso que nós precisamos fazer. Ventilar. Mas para ventilar, aí nós temos que fazer os cuidados mínimos da ventilação, né, do equipamento de ventilação, e fazer manutenção nesse equipamento, para que quando nós precisamos realmente da ventilação, ele esteja pronto, esteja ali para nos entregar o máximo de ventilação que foi programado pela quantidade do cálculo que o Alessandro fez para vocês.
Então é isso, é por isso a importância que o Alessandro às vezes fala para vocês assim, ó, nós queremos um galpão aí que atinja 40 segundos de renovação de ar. Aí vocês começam a fazer a conta, precisa de um absurdo de exaustores. Vocês falam, mas Alessandra, para que tanta essa quantidade de exaustores? Isso não é demais, isso é um monte de... É para essa ventilação, porque nós estamos cada vez mais com a genética e a nutrição avançando, e nós não podemos ficar parados. Nós temos que dar condição dessa ave atingir. Olha, esse ano vocês atingiram 500. Daqui 3, 4 anos, será que não vai vir uns 600 pontos? Eu não duvido. Eu não duvido mais. Nesta semana agora, acho que se eu não estou enganado é hoje, a COB está lançando fazendo o lançamento de mais uma genética, mais um novo produto deles. E vem aí com uma promessa muito boa. Mas para nós atingirmos essa promessa, esse desempenho dessa ave, e das aves que já tem também, nós precisamos dar condição desse animal trocar calor com o meio. E aí começamos a ter esses cuidados aí com a ventilação, principalmente em fazer com que o exaustor não tenha obstáculos, né? E que ele consiga render o máximo que ele pode, o máximo que ele pode. Para isso, nós temos que ter com essas persianas que servem, para, quando ele está desligado, manter o exaustor fechado, essa entrada de ar fechada, que ela vai se tornar uma entrada de ar. Você imagina, de um lado, um exaustor ligado, e do outro, o exaustor que não está ligado aberto. Obviamente, o ar entraria do lado dele e voltaria para aquele exaustor que está puxando. Então, o objetivo dessa persiana é que quando o exaustor esteja desligado, ela esteja fechada. Mas quando o exaustor estiver acionado, ligado, nós precisamos que esta persiana não seja uma barreira para o ar. E se nós não mantivermos ela limpa, né, fazer uma limpeza do pó, porque junta pó em cima dela, constante, esse constante vai ser a cada um dia, a cada 2 dias, a cada 3 dias, vai depender do quê? Da poeira que está juntando, não tem como ter uma regra disso, mas a gente tem que estar sempre com ela limpa, porque senão vai se tornar uma barreira para o ar. Se tornando uma barreira para o ar passar, nós vamos ter uma diminuição da velocidade do ar lá dentro, nessa velocidade que a gente gostaria que este ar tomasse sobre os animais, nós vamos ter uma velocidade menor. E isso vai nos impactar naquela troca de calor por convecção que a gente falou anteriormente. Então, é importante nós termos essa manutenção muito bem feita das persianas para que isso não sirva como barreira para este ar que irá cruzar por ali. Né? E olha aqui, ó, um cuidado importantíssimo que a gente tem que ter é a manutenção preventiva desses equipamentos. Ter os equipamentos funcionando e as peças que mais precisam ser, tenha mais reposição, nós temos um estoque pequeno em casa para não nos pegar desprevenido. Olha aqui, ó. Eu estou com uma granja aqui, obviamente vocês observam aqui que foi levantado a linha de ração. Isso aqui foi quando eu cheguei lá no dia do carregamento destas aves, e aí eu olhei lá para o fundo exaustor, tinha um exaustor desligado. Falei, mas gente, mas um exaustor desligado, o que está acontecendo? Nós não podemos ter uns exaustores desligados, porque não é porque nós estamos no carregamento, no final do lote, que nós não temos isso. E quanto tempo esse exaustor ficou desligado? E aí, para minha surpresa, olha como é que estava o exaustor. Vocês observam aqui, ó, sem correia. Tinha quebrado a correia e não tinha correia para repor. Pessoal, você que me ouve hoje e agora, eu quero fazer assim, ó, ser o mais transparente possível dentro desse contexto aí do exaustor. E vocês observem aqui, se vocês olharem melhor essa imagem, vocês vão observar por que essa correia está arrebentada. Ou seja, está sem a correia aqui. Observe que esse exaustor tem 2 hélices, está faltando uma terceira. Ele estourou, e aí a gente teve um problema, não sei qual foi o problema aqui, mas não foi relatado, mas estourou a hélice e arrebentou a correia e desbalançou o exaustor. E nós ficamos com um exaustor a menos. O Alessandro, quando ele faz o cálculo do número de exaustores, é para que esse exaustor funcione sempre, todos eles, quando a gente precisa dessa máxima ventilação.
Então é importante que a gente arrume. Máquina vai parar, a gente sabe disso. Mas a gente não espere muito tempo para arrumar, porque isso vai fazer falta. Se eu tenho 10 exaustores no meu galpão, eu vou dar um exemplo de 10 para a conta ficar fácil, e eu perder um, eu estou perdendo 10% da renovação. Se eu tenho 20 exaustores e eu perco um, eu estou perdendo 5% da renovação daquele galpão. 5% da velocidade de ar. É muita coisa. Para uma ave que nós estamos no limite dela, quase no final, no limite do peso, ela vem dando todo o desempenho que ela pode, nós perder 5%, é óbvio que nós vamos perder muito mais que 5% desse lote, desse resultado. Naqueles dias que está isso aí. Então, nós precisamos manter esses exaustores sempre em dia e ter o mínimo de peças que a gente sabe que dá um desgaste maior, ou que a gente precisa ter uma reposição maior, sempre por casa, sempre na granja, para que isso ocorra o mais rápido possível. Que a gente não fique mais que 3, 4 horas sem uma correia no exaustor, porque isso vai nos trazer prejuízo. Então, nós precisamos realmente entregar para aquela ave que está dentro desse galpão o máximo de velocidade de ar, que foi o cálculo do galpão, é aquilo que a gente tem, quando ela necessitar. Por isso que nós temos essa conta, por isso que o Alessandro bate muito em cima de vocês aí, para que vocês tenham uma renovação de ar alta, para que tenham uma velocidade de ar alta. Por quê? Para nós entregarmos para essa ave uma menor dificuldade possível para que ela perca calor. Essa ave tem que, quando ela começar a sentir calor, ela tem que perder rapidamente o calor. E para isso nós temos que entregar isso. E vocês viram lá das 4 formas de calor, que a mais comum e mais fácil dentro do galpão para nós oferecer para a ave é a convecção, é a troca de ar pela velocidade do ar. É a troca de calor pelo vento. É nós fazermos com que essa velocidade seja aquela máxima que foi proposta para o galpão. Então, estar bem com a manutenção sempre bem feita dentro do galpão, principalmente agora no verão que nós estamos aí. Então, nós temos que ter esse cuidado, porque a ventilação, a velocidade do ar sobre as aves, sobre a pele desse animal, é, sem dúvida nenhuma, a melhor troca de calor que nós podemos entregar para esse animal. Vocês já vão ver por quê. Porque a gente precisa fazer a troca de calor por velocidade de vento, o máximo possível. Para depois disso, aí sim, quando o galpão chegou no seu máximo velocidade de vento, a sua máxima velocidade de ar, o seu máximo convecção, é isso que eu ia dizer, a sua máxima convecção, aí sim, nós não conseguimos mais, aí nós conseguimos fazer o resfriamento evaporativo. Aí nós usamos a água. Muito cuidado quando a gente usa água, e é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, quando a gente fala em água, porque nós temos 2 formas de troca de calor envolvendo água dentro desse galpão, né? Nós temos o resfriamento evaporativo e o resfriamento convectivo. Eu já vou explicar isso muito bem para vocês, e aí, para que fique muito claro e para que isso funcione. Mas sempre o resfriamento está atrelado à velocidade de ar. Sempre o resfriamento vem depois de todos os exaustores ligados. Mas por que isso, Lima? Mas por que eu tenho que usar o resfriamento, tanto ele evaporativo como convectivo, depois de todo o meus equipamentos de renovação de ar, de ventilação, estar ligado? Primeiramente, vamos falar do resfriamento evaporativo. Esta placa evaporativa que está aqui, para ela funcionar direitinho, e é o que a gente vai ver aqui, para ela resfriar o ar, que é isso que a placa evaporativa faz, ela precisa de que o ar passe pela almofada, por esse painel evaporativo, numa determinada velocidade. Se for maior ou menor que isso, eu vou ter interferência nesse resfriamento de ar. E aí eu vou ter maior ou menor prejuízo com a minha qualidade de resfriamento interno do galpão. Por isso que é importante que quando acione essa placa, esse painel evaporativo, todos os exaustores estejam ligados, porque aí vai dar aquela velocidade de ar calculada para aquele galpão. Por isso é importante que todos, isso é um ponto dos que é importante
a velocidade, o exaustor está todo ligado para depois disso. Olha o que eu estou falando aqui, ó. Esta imagem que está aqui, uma imagem ilustrativa, aqui está o painel, as almofadas, né, a placa evaporativa, sendo umedecida e ela sugando o ar quente que está do lado de fora, né? E este ar, quando passa pela placa evaporativa, pela celulose, através da sua angulosidade, nós já vamos falar disso, né? Porque a placa evaporativa ela tem o lado externo e o lado interno, e tem uma posição única que tem que ser colocada ela, isso tem que ser muito cuidado, porque ela tem um ângulo diferente quando dá para a água descer e para o ar passar. Por quê? Para que esse atrito entre o ar passando por esse papel úmido consiga absorver essa quantidade de água. Isso é muito importante. É muito importante que essa placa evaporativa não esteja entupida, não esteja umidade, porque senão nós vamos ter interferência nesse resfriamento. E é o que a gente vai ver daqui para frente. Então, nós precisamos que isso esteja funcionando muito bem. E para isso funcionar, eu preciso que todos os ventiladores estejam, os exaustores, perdão, estejam ligados. Porque senão, eu vou ter interferência neste gráfico aqui. Este gráfico aqui me mostra a saturação, a eficiência de saturação dos painéis evaporativos. Mas ele está relacionado aqui à velocidade de ar que passa por esse painel evaporativo. Então, quanto maior a velocidade que o ar passar pela placa evaporativa, menor vai ser a saturação, menor é a eficiência de resfriamento desta placa evaporativa. Quanto menor for a velocidade que passar o ar, maior vai ser a eficiência desta saturação. E aí vocês podem estar pensando, então eu vou colocar uma baixa velocidade de ar porque melhor vai ser. Não, isso existe um ponto de equilíbrio, porque se eu saturar demais o ar, não vai sobrar ar seco para absorver a umidade de dentro do galpão que está sendo eliminada para as aves. Então, eu tenho que ter um cuidado muito grande com esta placa evaporativa, com essa eficiência, para ela sempre se manter no nível que a gente pede. E esta velocidade ideal, ela vai de 1,8 a 2 metros por segundo, em média. Se tiver 1,7, 1,6, 2,1, não vai interferir muito, mas essa é o ideal, é a faixa de 1,8 metros por segundo a 2 metros por segundo. Esta é a faixa ideal que o ar passa pela placa evaporativa. Para nós termos uma saturação, e eu estou mostrando essa linha verde aqui, ó, porque é as placas de 15 centímetros de espessura que nós temos no Brasil, é a maioria das placas, acho que 100% das placas brasileiras que são utilizadas para resfriamento evaporativo, é a placa de 15 centímetros de espessura. Então, essa placa, nesta velocidade de 1,8 a 2, ela vai saturar de 75% a 73% o ar que está passando por ela. Esta é a faixa ideal de saturação. É onde a placa vai me entregar o melhor resfriamento para o ar. Então, é por isso da importância de eu ter uma placa evaporativa bem manejada e bem limpa. Mas por que isso? E agora vocês vão entender. Porque senão não vai sobrar muita temperatura, muita umidade para o ar seco para absorver a umidade interna. Vocês observem aqui, ó, olha só como é que é interessante essa questão de saturação e eficiência de saturação, e a placa tem que estar muito bem alinhada junto com a ventilação. Observem aqui, ó, 31 graus praticamente aqui nesta imagem, 57% a umidade relativa, tá? O ar passa a 1,8 metros por segundo na placa, né? Então ele vai, este ar que está lá fora está com 57% já saturado, observe na imagem aqui, sobrando 42% deste ar que está sem água para absorver água. Quando ele passa na placa e ele satura os 75%, que a placa entregou para ele, os seus 75%, que é o ideal, este ar absorveu mais 32% de água. Quando ele absorve mais 32% de água, ele deu uma soma dos 57 mais os 32, deu 89,3%. 89% de umidade. E ainda sobrou 10% do ar seco. E aí a velocidade deste ar, com esta capacidade ainda de 10%, vai me fazer o efeito que eu quero lá dentro. Mas o que eu quero mostrar aqui? Quero mostrar que esta saturação que nós estamos falando,
ela está dependente da umidade relativa do ar externo ao galpão, não o ar interno. Porque o ar externo que está passando pela placa evaporativa e absorvendo água. E a relação de cada 5% de umidade que aumenta no ar, ele baixa 1 grau a temperatura. Então, este ar que tinha 57% de umidade, ele absorveu 32%, ele teve uma capacidade de diminuir a temperatura em 6,4 graus. Vocês entenderam? Então, é isso que é importante ficar. Porque daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse ponto de ligar a placa evaporativa e quanto ela é eficiente. Porque nós falamos aqui, anteriormente, agora há pouco para você, que o nosso verão ele é quente, mas ele é úmido. Então, nós temos que ter muito entendimento sobre isso para que vocês consigam tirar o melhor resultado possível desta ventilação, deste conceito de ambiência para que diminua cada vez mais a conversão alimentar que vocês estão fazendo. Tá bom? E aí, o que acontece? Olha só o resfriamento evaporativo que nós estamos falando. Eu estou falando aqui numa placa que não está 100% molhada, porque aquela tubulação que molha a placa provavelmente deve estar entupida. E aí, a minha capacidade de resfriamento interna começa a ser comprometida. E aí eu vou ter alguns problemas que, de repente, começam a me impactar na conversão alimentar. Isso tem que estar muito bem alinhado. Além de tudo isso que nós falamos da velocidade de ar, de todos os exaustores estar ligado para depois a placa ligar, quando a placa ligar, ela tem que molhar como um todo. Ela tem que vir molhando parelho, umedecendo parelho essa placa. Não pode ter nada entupido, porque senão eu estou comprometendo este resfriamento evaporativo. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Tá? Isso é importante. Que quantidade de vezes vocês vão ter que limpar? Eu não sei. É aquela tubulação ali, se vocês começarem a observar isso, você de repente não dá uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, nos primeiros dias, uma vez por dia. Manter esse sistema limpo faz com que vocês vão ter resultado melhor. Isso é importante vocês verem. A periodicidade que vocês vão ter que fazer essas manutenções vai depender de onde está a granja, da sujeira que tem, de como que está essas caixinhas de água, que é onde é o reservatório de água, nessa calha, se está com muita sujeira. Cuidar, de repente, assim, a primeira água da manhã cedo. Quando vocês terminou o sistema à tardinha, né? Vocês não vão mais fazer a placa evaporativa trabalhar, vocês não vai entrar mais em funcionamento porque já está entrando à noite. De repente, antes de entrar à noite, vocês ir lá e ver se essa água, conferir se essa água está limpa, se não tem sujidade. Se tiver, fazer um dreno, jogar lá fora, ou passá-la por um filtro, enfim. Isso vocês têm que ver com o técnico de vocês, a maneira mais fácil de trabalhar para que isso não venha ocorrer que está nessa imagem aqui. Ou seja, que essa placa não venha a ficar entupida, né? A tubulação que molha ela não ficar entupida, para que ela molhe de forma uniforme. E aqui está o detalhe importante, olha aqui, ó. Não adianta nada eu também limpar só a tubulação e não cuidar da placa evaporativa. Olhem a sujeira que está este ângulo, que é aonde vai entrar o ar da placa. Isto aqui está comprometendo todo o meu sistema de resfriamento. Eu tenho uma placa que não é barata, eu tenho o meu sistema, ligo meus ventiladores, meus exaustores, perdão, né? E aí, quando eu ligo esses exaustores, a velocidade de ar lá que o Alessandro calculou era para dar X metros por segundo lá. Vamos falar lá em 4,5, 5 metros por segundo, que era a velocidade que tinha que dar esse galpão. Aí o Alessandro entrega o galpão para vocês, foi lá. Daqui 1 ano e meio, 2, vocês vão lá e começam a reclamar que a velocidade não está igual, o vento está menor, está diminuindo. Por quê? Porque este atrito que o ar está fazendo com a placa suja aumenta muito a pressão. E com isso faz que o exaustor tenha que trabalhar com muito mais força, diminuindo a troca de ar. O exaustor tem que fazer mais força, com isso ele perde capacidade de retirar o ar. E aí, com isso, a velocidade interna diminui. Então, nós temos que manter a placa evaporativa limpa, sempre com o mínimo de atrito possível para esse ar. Tá bom? Isso é importante. Observe de novo essa imagem, olha só. Está toda obstruída. Essas são as angulosidades que eu falo para vocês.
que uma é para a água descer e a outra é para o ar passar. Então, isso tem que estar muito limpo, para que não dê atrito. Chega o atrito que o ar já tem que fazer com a água para retirar a água. Mas atritar com sujidade piora muito a capacidade dos exaustores. E é isso que nós não podemos fazer. Nós não podemos diminuir em hipótese nenhuma, em épocas de calor, a velocidade do ar. Nós temos que manter o máximo possível que o nosso galpão foi projetado. Para quê? Para que nós tenhamos as conversões aí baixas e atingimos novamente seus 500 aí, quem sabe 520 pontos aí de fator daqui mais uns dias. É isso que nós precisamos. Bom? Muito bem. Chegando já para a parte, quase no final da nossa conversa aqui, e eu tinha prometido em falar 40, 50 minutos, vou extrapolar um pouquinho, mas eu acho isso importante. Nós precisamos entender o resfriamento convectivo. Lembra que eu falei do verão que é quente e úmido? Aí nós temos, às vezes, aqueles dias, isso não é sempre que acontece, tá? Pessoal, você que me ouve, não é sempre, mas nós temos aquele dia onde começa um dia muito quente, dá uma abafada, chove ou na granja, ali na região da granja, ou perto da granja, e aí abre aquele sol e aí o mormaço se torna uma coisa quase que insuportável, ou seja, quente e úmido. Quando nós temos essa condição externa de calor, né, daquele, o pessoal costuma falar daquele sol ardido, nós temos uma condição de umidade alta externa e temperatura alta externa, nós começamos a ter problema com a placa evaporativa. Mas por que, Lima, nós começamos a ter problema com a placa evaporativa? Porque lembrem que a placa tem uma capacidade de saturar a parte do ar seca que está fora do galpão. Como neste momento, nós temos um galpão onde está com o ar externo, né? A região onde se encontra essa granja que nós estamos levando como exemplo. Nós temos uma condição de umidade alta e temperatura alta, muito provavelmente a capacidade de resfriamento da placa evaporativa ela seja pequena. Por quê? Porque lembra daquela condição de 57% de umidade externa? Naquele momento, a placa evaporativa conseguiu baixar só 6,4 graus, que é bastante 6,4 graus. De 31 graus, ela trouxe para 25 graus a temperatura. Ótimo. Agora, quando eu tenho uma umidade de 80% lá fora, e uma temperatura dos seus 29, 30 graus, 28 por aí, a sensação de abafamento é muito grande. E aí, o que eu vou precisar? Eu vou precisar realmente de toda a velocidade do ar, mas a minha placa evaporativa, como só sobra, neste exemplo de 80% de umidade relativa, só sobra 20%, de 20%, como a minha placa evaporativa é capaz de saturar só 75%, nós só vamos conseguir fazer com que essa placa trabalhe em 15% de umidade, ou seja, ela só vai incrementar nessa placa, neste ar, 15% de umidade, somente baixando 3 graus. Então, muito cuidado, vocês viram que quando a umidade estava em 57%, ela foi capaz de reduzir a temperatura do ar em 6 graus. Mas quando a umidade está em 80%, perdão, ela tem a capacidade de baixar em aproximadamente somente 3 graus. E aí nós vamos ter que entrar com o sistema de nebulização. Neste momento, quem entra em cena é o resfriamento convectivo. E esse resfriamento convectivo, aí sim, nós temos o objetivo de que, como o ar já está saturado, né, não tem mais o que fazer e essa ave começa a passar calor e continua tendo dificuldade de perder o calor. Aí nós vamos para a história da camiseta molhada, que eu costumo muito falar. Não é molhada de molhar toda a ave, pessoal. Estou falando só para um exemplo para vocês entenderem. Se vocês pegarem e umedecerem a camiseta que vocês têm, que vocês estão caminhando, vocês estão correndo, ou andando de moto, melhor, ou de bicicleta, e vocês estão passando calor. Se você pegar uma camiseta, umedecer ela, vestir e sair andando de bicicleta ou de moto, naquela velocidade de ar que vai atritar em vocês, a retirada de calor, ou seja, a sensação de frio de vocês não vai ser maior? Não vai ser grande? Vai ser maior. Vocês vão perder mais calor. Porque para cada 1 grama de água que evapora da pele, a pele perde 590 calorias. Então, olha só como é interessante isso. Naquele momento, a minha velocidade de ar ainda está toda ligada, né? Toda, não tem mais o que fazer, eu ainda tenho um nebulizador para utilizar.
E aí o meu nebulizador vem, e essa água que o nebulizador está jogando cai sobre a ave, mas o vento tem que secar. Isso é importantíssimo. Jamais eu posso molhar. A água tem que cair e o vento tem que secar. A água tem que cair e o vento tem que secar essa ave. Fazendo dessa forma o resfriamento convectivo. E aí nós vamos ter um vento, uma velocidade de ar alta, por isso da importância de ligar o sistema de resfriamento, seja ele placa evaporativa, seja ele nebulizador, somente depois de toda a ventilação ligada. E um detalhe, estes resfriamentos, seja ele por nebulizador, seja ele por placa evaporativa, tem que desligarem e a velocidade total de ar do galpão tem que continuar. Os exaustores têm que continuar ligados por um bom tempo. Por quê? Para retirar esse excesso de água que eu estou colocando no ar. Porque você imagina, se entra o nebulizador ou entra a placa evaporativa, todos os exaustores estão ligados. Entra, fica 5 minutos ligado, a placa evaporativa, no caso, ou o nebulizador, e eles acabam desligando, seja 2 ou 3 grupos de ventilação. O que vai acontecer? Vai diminuir a renovação de ar. Aquele ar úmido que eu estava umedecendo ele, vai permanecer mais tempo dentro do galpão. O ar mais úmido permanecendo dentro do tempo do galpão, começa a fazer um sistema de sauna, porque esse ar é úmido que está dentro do galpão. Eu umidifiquei ele, eu mudei a condição natural deste ar. Aí este ar começa a se depositar, porque ele é pesado e úmido, perto da cama. E a cama começa a absorver água. Neste momento que a cama começa a absorver água, ela já tinha todos os ingredientes internos para começar a fermentar. Faltava umidade. Nesse momento, o ar está dando umidade para a cama. E aí, um elemento surpresa, que é a cama, começa a produzir calor dentro do galpão. E aí, meu senhor e minha senhora que me ouve agora, neste exato momento que a cama começou a fermentar, acabou-se toda a conta ideal de ventilação, uso de placa e uso de nebulizador do galpão. Por quê? Porque quando a gente faz uma conta que o Alessandro faz para vocês lá, pessoal, os técnicos de vocês fazem lá, que vocês precisam ter X exaustores, X metros de placa evaporativa, é para cuidar e retirar o calor da ave. E não da cama junto, porque a gente tem um volume de cama muito grande. Imagina se toda essa cama começar a fermentar. E aí nós começamos a perder a mão do galpão. E aí a nossa conversão começa a ficar dificultada, porque além dos equipamentos tirar o calor da ave, tira o calor da cama. Essa ave começa a ter uma sensação de mais calor. Com isso, ela vai evaporar cada vez mais, usar aquela condição de troca de calor que gasta energia. E aí a conversão alimentar desse lote, que iria para produzir peso, a ração, vai para perder calor. E nós temos conversões altas. Desta forma que nós podemos fazer, né, e essa é uma foto que eu tirei no galpão também, aonde há nebulização, mas o importante é que todos os exaustores estejam ligados. Não como esse, que aqui tem um exaustor desligado, observem aqui. E aí o que acontece? Começa a umedecer essa ave e não tem ar suficiente para retirar essa umidade. Nesse momento eu estou umedecendo e prejudicando o galpão. Cuidado com isso. Nós precisamos usar o sistema de resfriamento, sim, quando necessário, mas temos obrigação de retirar toda essa água que nós incrementamos nesses sistemas através da ventilação. Então, nós precisamos que os exaustores permaneçam ligados, todos eles, durante o processo de utilização de resfriamento e também um tempo depois para que essa água que foi acumulada dentro do galpão seja retirada para fora desse galpão, para não prejudicar o desempenho dessas aves. Desta forma, nós não estaremos prejudicando a conversão alimentar. Estaremos beneficiando as aves e, consequentemente, o nosso resultado. Isso é muito importante. Bom, e para finalizar a nossa conversa, com tudo isso que a gente está conversando agora, isso que nós falamos é a inter-relação do animal e o ambiente onde ele se encontra inserido. Isso é a ambiência. O que nós falamos agora é a ambiência. O que você faz na sua granja é a ambiência. E isso, dando essa condição, nós vamos permitir que os animais expressem todo o seu potencial genético, né, que ele tem, junto com estas
empresas de nutrição que tem aí, que nos dão uma condição, né, a ração que vocês têm ali, uma condição excelente dessas aves a desempenhar todo o seu potencial genético produtivo. Porém, nós temos que fazer a nossa parte também. Tá? Quero agradecer e me colocar à disposição de vocês aí, através do site da LTL Consultoria Animal, através do meu e-mail. Eu estou à disposição de vocês aí para as dúvidas e perguntas aí. Obrigado aí por terem ficado com a gente aí até agora. Beleza, Lima. Obrigado aí pela excelente apresentação. Tá? Foi uma excelente apresentação. Realmente, o que a gente implanta hoje no nosso manejo é isso aí mesmo. A questão da ventilação muito bem colocada, né? Como eu já venho falando aí, né, para a equipe, né, nas granjas, questão da ventilação, a partir de meia idade, ventilar o máximo que a gente conseguir, 25 graus, ligar toda a ventilação, depois placa, depois nebulização. Então, isso é um manejo que a gente já vem aplicando, né? E tem dado certo. E eu assisti uma palestra já também, uns tempo atrás, que fala, do Paulo Kizari, que fala muito isso aí. A ave, a partir da meia idade, entendeu? 25 graus, liga toda a ventilação. Por isso que a ventilação hoje tem que ser adequada, né? Não vamos falar em metros por segundo, vamos falar aquela troca de ar. Quando a gente fala em 40 segundos, né? A genética está falando em até menos daqui a uns tempos, em 30, 35 segundos de troca de ar. Né? Então, o cálculo que a gente faz é em cima disso aí. Né? Então, quando tem um painel programado hoje, 28 dias, 30 dias, ligou todos os exaustores 25 graus, está correto. Nós temos que ventilar primeiro, e quando essa placa ligar com 27 graus, 28, 29, ela consegue, esse ar consegue derrubar toda aquela umidade, não desligar como você mencionou aí. Né? Então, aqui ele continua ventilando. Essa é a ventilação na hora crítica, na hora quente. E durante a noite, caiu a temperatura, tem aquela conta da ventilação mínima. Entendeu? Então, assim, usar o vento na hora que precisa baixar a temperatura e a umidade, né? E de noite volta, então os painéis hoje já são programados para isso aí. Chegou 25 dias, por exemplo, 27, ligou todos os exaustores na parte da tarde, tá certo, é isso aí mesmo, para fazer essa troca de ar mais rápida, para essa ave derrubar esse calor, a sensação de calor. Beleza, Lima? Temos duas perguntas aqui. Pode falar, só vou complementar as tuas palavras, que foram muito, muito interessantes, assim, muito oportunas, Alessandro, falar para o pessoal aí que está nos ouvindo, que nós temos que entender que a ave, e essa meia-idade que tu falou, é a partir do empenamento, porque a ave, ela joga contra nós, né? A natureza, ela veste um casaco, né? Ela empena e ela veste um casaco. E aí, esse casaco que ela está vestindo dificulta ainda mais a troca de calor dela. Por isso de colocar toda essa velocidade de vento, toda essa velocidade de ar, esses exaustores ligados, para que essa ave realmente perca o calor. E quando a temperatura começa a baixar, voltar, né, à noite, aí nós temos aquela ventilação mínima, que na oportunidade passada, inverno, a gente já falou bastante sobre isso, que a importância disso é para a qualidade de ar, e nós precisamos fazer o mínimo. Só que assim, né, Alessandro? Há uns meses atrás, essa ventilação total aí, né, e eu quero que o pessoal se ligue nisso, aqui em Palotina mesmo, teve um dia de outubro que deu 30 graus à meia-noite. Então, não é porque é noite que eu vou fazer só a ventilação mínima. Vai depender da temperatura também, pessoal. Se você tiver com uma temperatura alta nesses dias aí, nesses mormaços que deu essas ondas de calor, e se você tiver que ficar a noite toda com todos os exaustores ligados por causa da temperatura, vocês vão ter que ficar. Né? E para fazer com que essa ave volte para a zona de conforto dela. Beleza. Tô vendo aí, a Aparecida tá apresentando, por favor, desconectar aí, fazendo favor. Ana Aparecida Tortola. Ela entrou com uma apresentação aí. Qual que é as perguntas, Alessandro? Vamos lá. Tem uma pergunta aqui, Cristiane Lopes. Ela fez uma pergunta aqui, mas aí a gente também pode responder, equipe técnica. Vou perguntar para você. Como faz a limpeza da placa? Muito bem. Essa limpeza da placa, ela é muito interessante, a pergunta, porque assim, eu falei e não falei como fazer, né? Porque o ideal é nessa placa...
primeiramente, entender como e quanto essa placa está suja. Porque vai ter... Você consegue limpar a placa no lugar, em pé, através de uma lavagem com com um equipamento de água sob pressão, só que essa pressão ela tem que ser muito bem ajustada para o tempo do uso dessa placa, para a vida útil dessa placa não ser comprometida. Agora, vai ter momentos, Cristiane, que nós vamos ter tanta sujeira nessa placa que não tem como lavar a placa em pé. Nós temos que retirar essa placa e lavar ela na horizontal. Né? Mas, como o Alessandro falou, eu acho que isso aí é um ponto importante para o técnico ir aí, dar uma olhada, uma avaliada e ver o que tipo de sujeira está essa placa. Às vezes pode ser incrustamento mineral, né, que aí é um outro tipo de limpeza que a gente tem que fazer, uma limpeza química que tem que fazer, né, através de produtos na água, ou uma limpeza só de poeira mesmo, que você faz dessa forma, lavando a placa, mas tem que cuidar do ângulo que vai fazer. Se é por fora, tem que cuidar o ângulo que é da entrada do ar. Se for fazer interna, tem que ser com o ângulo, o mesmo ângulo da placa da entrada de ar. Não, beleza. A questão da limpeza de placa, Cristiane, a gente tem feito, né, com a equipe técnica, foi feito até um treinamento já, sobre essas limpezas de placa, tá? O que a gente faz? A gente primeiro passa um ar nela, né, de dentro para fora, e depois fazer uma lavagem com uma bomba de pressão, tá? Temos até vídeo já que fizemos essas limpezas, e realmente tem que ser no ângulo, né? Então tem que ser ela descendo e ela subindo. Se você lavar ela reta, por exemplo, você acaba não limpando nada, e realmente tem dado bastante resultado. Essas placas que apareceram na foto aí foram placas que a gente pegou antes de lavar, beleza? Mas qualquer dúvida, procura seu técnico aí, a gente tem sim vídeo, tem bastante orientação sobre limpeza de placa. Aí tem uma segunda pergunta aqui, ô Lima. O Antônio Miguel está fazendo uma pergunta, na verdade, sobre o aviário de 200 metros. Quais os desafios e diferenças para o barracão novo de 200 metros de comprimento? Se você quiser dar o seu parecer aí, né? Como é um barracão, eu acho que, pelo menos a gente ficou sabendo que, acho que no Brasil, acho que nós somos a única empresa que fez esses aviários de 200 por 18. Né, como a gente fez o 170 por 18 também. Inclusive, temos 2 aviários ainda que tem algumas coisinhas ainda para ajustar, mas se você quiser dar o seu parecer aí, fica à vontade. Vou fazer um comentário breve, seu Antônio, sobre os aviários de 200 metros. O Alessandro já me conhece há muito tempo, aí a gente já vem conversando. Quanto ao comprimento do barracão, eu não me preocupo muito. Eu me preocupo muito mais com a largura dos barracões do que o comprimento do barracão. Por quê? Porque a dinâmica do ar, a pressão envolvida para os exaustores trabalhar, está relacionada à largura deste barracão e não ao comprimento. Claro que o comprimento vai entrar na conta, essa que o Alessandro falou, que ele faz. Nós vamos ter que ter um número maior de exaustores para que o ar entre na entrada de ar principal, na extremidade oposta ao exaustor, e saia em, no máximo, 40 segundos, que é o que a genética pede hoje. Né? Daqui uns dias vai pedir 35, 30, não se sabe, né, onde é que vai parar isso. Mas, enfim, a genética de hoje. Então, este número que 40, 45, que hoje se trabalha no Brasil, é o que vai determinar pelo comprimento do barracão. Então, nós temos um barracão de 200 metros, né, dividido pelos 40 segundos, 45 segundos. Nós vamos precisar de um ar que tenha uma velocidade de ar mínima nesse barracão, e aí me corrija se eu estiver errado, Alessandro, de 4,5 metros. 200... É isso mesmo, Lima. É isso mesmo, né? Então, assim, um galpão que tiver, um galpão desses de 200 metros, que eu tiver 4,5 metros acima de velocidade de vento, eu não vou ter problema nenhum. O meu problema é estar num barracão largo, porque quanto mais largo o barracão for, maior vai ser a pressão de trabalho dos exaustores. E o exaustor trabalhando pressionado, quanto mais pressão ele é colocado no motor, mais ele consome energia e menos ele retira de ar. E aí nós entramos numa conta que daqui a pouco ele inviabiliza. Então, essa é a minha preocupação maior quanto ao barracão. Não é o comprimento.
e sim a largura. É isso que nós precisamos se preocupar. Um barracão desses de 200 por 18, é só ajustar os detalhezinhos que eu não vejo problema nenhum. A minha preocupação é se ele fosse de 24, 25 metros de largura. E aí não só para 200 metros, tá, Alessandro e seu Antônio? Se um barracão for de 25 metros, for 100 ou 150 metros, é difícil igual. Tá? Por causa dessa questão da capacidade de extração de águas ao fundo. Não, beleza, Lima. Foram essas duas perguntas aí, né? Mas agradeço aí, muito boa apresentação, entendeu? Parabéns aí pela sua explicação. Eu acho que foi uma explicação bem prática, né? Coisas que a gente já vem implantando aqui. Isso aí serve só para nos agregar, para somar com a gente, né? E desde já, Lima, agradeço você, agradeço a todos os participantes, a Carol, né, da Fitobiótico, né? E também ao Reginaldo, que também não está participando, o Dimitri, muito obrigado. A todos os produtores, agradeço pela participação, os funcionários. Teve alguns produtores aí, alguns integrados que não conseguiu entrar, mas aí a gente vai resolver para espaço em uma outra oportunidade. Mas agradeço mais uma vez aí a equipe técnica, parabéns aí pela organização, tá? As duas macro aí, beleza? E estou à disposição qualquer coisa de vocês, produtores, integrado, né? E a equipe também. Lima, um abraço, agradeço aí. Carolina, um abraço. Abraço, Alessandro, obrigada pela oportunidade. Lima, muito obrigado, muito boa apresentação, como sempre. Eu que agradeço vocês aí. E muito obrigado mais uma vez a Fitobióticos e a GT Foods aí pela oportunidade da gente estar conversando aí. E eu vi que até o seu Antônio aqui colocou uma pergunta aqui, onde é que ele consegue material, né? Se ele entrar lá no site, lá no meu site agora, lá aquele site que eu passei no final da apresentação, lá ele consegue encontrar tem bastante conteúdo lá, tem até uns cursos que a gente tem lá, que a gente colocou no ar, e tá lá. Até dentro do canal da Fitobióticos também tem material, né, Carolina? Tem algum material, algum conteúdo que a gente tem que fala sobre ambiência. Tá bom, seu Antônio? Pode procurar lá e a gente está à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Alessandro. Obrigado.